E em cima disso nós oramos e Deus nos deu uma direção no ano de 2010, que era chegado o tempo de nós nos dedicarmos realmente ao reino de Deus. E debaixo dessa direção do Espírito Santo, nós decidimos vender todos os negócios, todas as lojas. E vendemos todas as 7 lojas, fizemos a rescisão dos 120 funcionários e com o dinheiro que nós arrecadamos com a venda, compramos alguns imóveis na região ali de Salvador. E hoje nós temos uma patrimonial que alugamos os imóveis e vivemos hoje da renda dos imóveis, da locação desses imóveis, e ficamos por aí pelo mundo, pregando o Evangelho, declarando que Jesus Cristo é o Senhor sobre essa terra. Né? Pode dar um aplauso a Jesus, que a honra e a glória é dele. E sempre que podemos estamos viajando, e toda viagem que fazemos sempre procuramos ter um momento de oportunidade de a gente falar do Evangelho de Jesus. O Senhor tem nos levado para muitas nações, já estivemos em 32 nações proclamando o Evangelho de Jesus. E falar um pouco da nossa igreja antes de irmos para a palavra. Nós começamos então no dia 23 de janeiro de 2010, essa igreja. Tem alguém que tá com tradução? Não, né? Tem? Ah, então não. Porque eu estava falando rápido demais para ser traduzido, aí ia diminuir o ritmo. Nós começamos lá com essas 20 pessoas, no salão do hotel, que cabiam mais ou menos 80 cadeiras, e com 6 meses, nós já estávamos com as 80 cadeiras ocupadas. Diga glória a Deus. E como não cabiam mais de 80 pessoas no salão daquele hotel, nós tivemos que alugar um espaço no centro da cidade, que cabiam mais ou menos umas 200 cadeiras. Alugamos esse espaço e lá, a partir do ano de 2011, começou a funcionar a igreja. Acontece que cerca de um ano depois, no ano de 2012, aquelas 200 cadeiras também já não cabiam mais. Diga glória a Deus. E aí partimos, Deus nos abençoou, conseguimos comprar um dos últimos terrenos no centro da cidade, numa esquina. Era um terreno que estava lá, que ninguém sabia quem era o dono. Deus abriu uma porta, conseguimos financiar esse terreno para pagar em 120 meses, 10 anos pagando. Já pagamos mais de 5 anos, já pagamos mais da metade já. E é um terreno hoje que está avaliado em 3,5 milhões, 4 milhões de reais. Seria muito difícil comprar esse terreno hoje. Na época nós compramos, financiado, e já pagamos mais da metade. E lá nós estamos construindo a igreja, já estamos já na fase de acabamento, ainda não colocamos o piso, ainda não climatizamos, ainda não colocamos o forro, mas já estamos instalados. E lá nós estamos construindo um templo para 2.000 cadeiras. Diga glória a Deus. Você lembra daquelas 20 pessoas que começaram conosco uma célula no ano de 2010? Hoje já somos mais de 500 membros lá na igreja. Diga glória a Deus de novo. Dá um aplauso a Jesus, que a honra e a glória é dele. Célula é uma bênção, porque célula é um lugar de multiplicação. E esse termo célula, eu não sei se todos aqui já conhecem a história, mas quem começou a igreja em células no mundo foi na Coreia. Tem algum coreano aqui, descendente de coreano? Tem? Pronto. A igreja em célula começou na Coreia. Já estive lá 3 vezes, na igreja do pastor David Po Yang-son. E lá começou a igreja em célula, mais ou menos no ano de 1950. Ele já está com mais de 80 anos, o pastor David Po Yang-son. E lá você tem nada mais, nada menos que 1,5 milhão de discípulos, a igreja dele. 1,5 milhão. Na cidade de Seul, eles estão instalados. Para você ter ideia, a Ioido Church é o nome da igreja lá. Tem um bairro em Seul chamado Ioido, que o bairro praticamente é todo da igreja. Você chega lá no templo da Ioido, aí tem um hotel em frente, que é da igreja. Você tem um prédio do lado da igreja, assim, enorme, de uns 10 andares, que é uma escola pública de 1º grau, é da igreja. Do outro lado, um prédio de uns 10 andares,
que é a escola de segundo grau da igreja. No fundo, 2 torres enormes, faculdade da igreja. Uma praça pública enorme, foi a igreja que construiu, a igreja que mantém. Então, Deus tem honrado as igrejas em células, e o embrião disso tudo está na Coreia, que é o Pastor Show, e é um modelo e uma bênção para todos nós, hoje, que temos a oportunidade de termos células nas nossas igrejas, porque é da célula que vem a multiplicação. E nós, lá na Bahia, nós somos frutos disso. Nós viemos de uma igreja em células, nós nos convertemos na primeira igreja batista do Brasil, é uma igreja que tem 138 anos, e fica em Salvador, e lá o nosso pastor na época, ele mora hoje nos Estados Unidos, ele já está com mais ou menos uns 80 anos, que é o pastor Ivan Pitzer, e ele foi um dos grandes incentivadores do crescimento do evangelho, juntamente com os batistas americanos, os missionários americanos que foram para Salvador e levaram de navio placas de espécie de um concreto, e com essas placas foram construindo igrejas batistas em todos os bairros de Salvador. Hoje em dia ainda tem igreja na parte do subúrbio de Salvador, que ainda está com as placas que os americanos enviaram lá para a Bahia para iniciar as igrejas batistas. Nós viemos de lá e hoje nós somos pastores e estamos cuidando desde o ano de 2010 da igreja na cidade de Camaçari. Depois você pode anotar também o nosso endereço, porque hoje rede social é um grande meio de comunicação. Então, o meu Instagram... O pessoal já tem Instagram? O pessoal usa muito Instagram aqui nos Estados Unidos? Usa, né? Usa, né? É Maurício Santa Fé, tudo junto, Maurício Santa Fé. E lá a gente vai estar. Meu Twitter também é Maurício Santa Fé. E o Facebook também é Maurício Santa Fé. Tudo vai estar lá. Amém? Mas vamos para a palavra de Deus, porque é a parte mais importante hoje desse culto. Já adoramos o Senhor. Lindo, parabéns à equipe do louvor. E as crianças também, lindo. Está dizendo minha esposa ali. Olha que coisa linda, né? Você abrir a adoração a Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que nos apresentar diante do Senhor com cânticos e louvores. E nos apresentarmos com cânticos e louvores ainda com as crianças, aí é maravilhoso demais. Parabéns a toda a equipe do louvor. Mas se você está com a Bíblia, abra ela no livro de Gênesis, no capítulo de número 15, e lá vai estar a palavra que vai trazer ao teu coração a resposta que você necessita. Gênesis, capítulo de número 15. Eu preciso ler contigo os primeiros 13 versículos e em cima deles nós vamos fazer o estudo desta noite de domingo com vocês. Todos já encontraram Gênesis capítulo 15? Glória a Deus. Vamos ler juntos o texto. Gênesis capítulo de número 15. Todos acharam? Amém. Então vamos lá a partir do versículo 1. Coloca os teus olhos sobre o texto. Dá uma olhadinha se a pessoa que está do seu lado está sem a Bíblia. Se ela estiver sem e você estiver com, compartilha com ela a palavra da salvação nessa noite. Versículo 1 diz assim a Escritura Sagrada em Gênesis capítulo de número 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não tem me dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio então a palavra do Senhor a Abrão, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o Senhor levou Abrão para fora e disse:
Olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu Abrão no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse então o Senhor: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, disse o Senhor, e será afligida a tua descendência por 400 anos. Diga amém. Glória a Deus. Fecha a tua Bíblia, coloca a mão no seu coração aí onde você está agora. Oremos. Espírito Santo de Deus, apresentamos os nossos corações diante de Ti nesta noite. Que a Tua palavra, como semente, encontre o nosso coração como a terra fértil que está à procura. Que o Teu Espírito Santo venha regar a semente, que ela germine, floresça e frutifique em cada um de nós. Espírito Santo, unge os lábios do Teu mensageiro e sela a boca do Teu pregador nessa noite. E que a Tua palavra desça do trono com poder e autoridade, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Nós precisamos entender a Bíblia debaixo de um contexto da época em que ela foi escrita. Precisamos entender que a Bíblia ela foi escrita inicialmente no aramaico, depois para o hebraico, depois para o alemão, depois para o inglês, para até chegar ao português. Precisamos entender que a Bíblia retrata a história de um povo, o povo hebreu, e que esse povo, como nós, temos hábitos, temos costumes e algumas manias. Se nós não entendermos o hábito do povo hebreu, que hoje é o povo judeu, se nós não entendermos um pouco de judaísmo, nós não vamos compreender o que é verdadeiramente o cristianismo. Às vezes as pessoas ficam preocupadas. A igreja cristã hoje está judaizando. Não é judaizando, é ampliando o entendimento. Porque se você não sabe, tem um judeu que mora dentro de você. E o nome dele é Jesus. Jesus não era cristão. Jesus era judeu. Quem iniciou a igreja cristã foram os apóstolos. A equipe que ele formou, os 12 que ele formou, depois com a saída de Judas, com a chegada de Matias, foram esses 12 homens que iniciaram a igreja cristã. Não foi Jesus. Então Jesus era um judeu. E nós estamos falando aqui de um homem que está no início da história, que o nome dele é Abrão. Ainda não era Abraão. Ele só se torna Abraão quando ele toma posse da promessa. Por enquanto ele está tendo um contato com Deus, no capítulo 15 do livro de Gênesis, onde Deus está dizendo a ele qual era a promessa que Deus tinha para ele. E a promessa que Deus tinha para Abrão era que ele teria uma descendência incontável, como as areias da praia e como as estrelas do céu. Essa é a palavra. Nós estamos num momento em que Abrão se encontra com Deus, está conversando com Deus. Nós estamos em Gênesis 15, do versículo 1 ao 13, diante de um diálogo entre um homem chamado Abrão e Deus. Olha que maravilha, um diálogo com Deus. E esse diálogo que eu quero analisar contigo. Deus me despertou a me aprofundar
nos textos bíblicos, buscando em cada versículo, em cada capítulo, a revelação que venha do Espírito para a edificação do nosso coração. E esses 13 versículos vão trazer para nós um entendimento que talvez você ainda não tenha acerca do que aconteceu num diálogo entre Abrão e o próprio Deus. O versículo 3, e eu quero iniciar nele o nosso estudo dessa noite, diz: disse mais Abrão para Deus: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Primeira coisa que nós precisamos entender é que esse versículo traz dois lados. Diga comigo, dois lados. Tem dois lados, tem o lado bom e tem um lado ruim. O lado bom, Abraão tinha um problema. Quantos aqui tem algum problema para resolver? Levanta assim a mão. Ou quem não levantou a mão, você é feliz e não sabe. Eu também tenho, todo mundo tem algum problema para resolver, irmão, né? Então, Abraão, ele tinha um problema. Isso é lado bom? Eu vou lhe mostrar por que é o lado bom. Essa parte de Abraão tem um problema. Porque Abraão tinha um problema, mas ele estava falando, conversando com aquele que podia resolver o problema dele. Esse é o lado bom. Você ter um problema e você expor o seu problema com aquele que pode resolver. Eu vim aqui nessa noite só para te dizer que quem vai resolver seu problema é Deus. Mas eu disse que são dois lados. Diga comigo, dois lados. O lado bom e ruim. Eu falei o bom. Abraão tinha um problema e estava compartilhando o seu problema com quem poderia resolver. Qual o lado ruim então, pastor? O lado ruim é que Abraão apresentou o problema para Deus, mas no versículo Abraão apresenta o problema e já está apresentando para Deus a solução. Olha o que diz o versículo: o Senhor não tem me dado os filhos. Abraão está se queixando diante de Deus, está murmurando diante de Deus, está colocando o problema. Mas aí Abraão já traz a solução: eis que da minha casa será levantado o herdeiro. Poxa, espera aí. Vamos parar para analisar por que isso é o lado ruim da história. Porque não somos nós que temos que dizer a Deus qual é a solução do nosso problema. Ele sabe qual é a solução de cada problema que nós temos. Quem está entendendo, diga amém. O versículo 4, em que nós lemos, no capítulo 15, diz assim: e eis que veio a palavra do Senhor a Abrão, dizendo... Olha a resposta de Deus: este não será o teu herdeiro. Quem é que ele estava falando? Do Damasceno, Eliezer. Os Damascenos é uma linhagem de um povo que era escravo. Então, ele estava dizendo que esse Eliezer, que não tem nada a ver com o profeta Eliezer, Abraão estava colocando ele como futuro herdeiro. Não tem um filho. Eliezer é meu fiel escudeiro, é o meu mordomo, é o que toma conta das coisas para mim. Eu vou colocar ele como herdeiro. E Deus está dizendo a resposta para Abraão no versículo 4. Este não será o teu herdeiro, mas sim aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. O que é que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que a solução do nosso problema, Deus vai te dar a sabedoria, o discernimento, a unção, para você gerar a solução do seu problema. A solução do teu problema vai sair das tuas entranhas. Deus está dizendo aqui a Abrão que a solução do problema dele, que era não ter o filho, esse herdeiro, seria gerado pelas suas próprias entranhas. Adiantando no versículo 5, o texto diz assim: então o Senhor leva Abrão para fora. Diga, para fora. E diz: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe Deus: assim será a tua descendência. O que é que tem nesse versículo? Para nós visualizarmos o futuro que Deus tem para nós, nós não podemos viver em casulos. Deus quer que você enxergue o que está além. Você tem que ir
para fora. Deus chama Abrão e leva ele para fora, para que ele possa enxergar o tamanho do futuro que Deus estava preparando para ele. Ele estava dizendo a Deus que ele não tinha um filho, um herdeiro. E Deus diz: Abrão, a sua descendência será assim, ó, incontável como as estrelas do céu. Mas ele precisou ir para fora. Sabe qual é o nosso problema, gente? É que muitas vezes nós nos colocamos em casulos. Muitas vezes nós entramos em cavernas. Muitas vezes nós nos escondemos diante daquilo que Deus quer nos mostrar. Muitas vezes ficamos reclusos. Muitas vezes nos faltam coragem para poder Deus mostrar a dimensão que Ele tem para o nosso futuro. Então, sai para fora. Sai do casulo. Porque Deus vai te mostrar o futuro que Ele já preparou para você. No versículo 6, diz assim: e creu Abrão no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. O versículo 6 está a chave. O versículo 6 tem a senha. O versículo 6 tem o código de acesso da solução do seu problema. Aqui Abraão está dizendo que ele creu naquilo que o Senhor mostrou. No 5, Deus mostrou: assim será a tua descendência incontável como as estrelas do céu. E o versículo 6 diz que Abraão creu naquilo que Deus falou e naquilo que os olhos dele contemplaram. Aqui está a senha. Qual é a senha, pastor? Fé. Fé. Crer. E Abraão creu naquilo que o Senhor deu. Muitas vezes o que está nos faltando é fé, irmão. Às vezes andamos desmotivados, cabisbaixo, e isso faz com que o nosso milagre, a nossa solução do nosso problema não chegue. Porque nós não estamos com a fé necessária para que Deus se mova. Eu costumo dizer, pastor Miguel, que dentro de nós tem um tanque. Assim como um carro tem um tanque. Para que é que funciona o tanque? Para receber combustível. Um carro, por mais lindo que você tenha, você pode ter uma Ferrari, mas se ela não tiver combustível lá dentro, a Ferrari não vai te levar para lugar nenhum. Você pode dormir dentro da Ferrari, você pode almoçar dentro da Ferrari, cuidado para não sujar. Você pode fazer o que você quiser dentro da Ferrari, mas se não tiver combustível, ela não vai te levar para lugar nenhum. Dentro de nós tem um tanque. E eu digo que é o tanque da fé. E se esse tanque não tiver abastecido, nós não vamos para lugar nenhum. Sabe por que que Deus te trouxe hoje aqui? Porque Ele quer que você saia daqui com o seu tanque cheio. Porque se você tiver com o tanque cheio, você vai chegar muito mais longe. Sabe qual é o problema nosso hoje? Todo carro, ele tem um dispositivo que geralmente, quando o carro entra na reserva, acende a luz amarela. Não é isso? Acende a luz amarela. O que é que a luz amarela está lhe dizendo? Qual é a linguagem da luz amarela quando aparece? Alerta. Ó, encosta no primeiro posto que tiver. Porque o carro entrou na reserva, vale deixar na mão. E eu sei que aqui na América, um carro que para por falta de combustível é uma multa violenta, não é isso? Então não pode faltar. A luz amarela, quando acende, está lhe alertando. Olha, o combustível está no final, para abastecer. Pronto. Traga para o mundo espiritual. O grande problema de muito crente é que a luz amarela da fé, do tanque da fé, está acesa. E não quer parar no posto para abastecer. Mas glória a Deus pela sua vida, porque hoje você entrou no posto de abastecimento. O posto de abastecimento chama-se a casa do Senhor. E você vai sair daqui hoje com o tanque cheio. Em nome de Jesus, quem recebe, diga amém. Versículo 7. E disse-lhe mais o Senhor a Abrão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Aqui tem algo tremendo. Sabe por quê? Aqui o texto está nos mostrando que primeiro Deus tira, mas depois Ele dá.
Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para depois dar-te a terra da promessa. Tem muita gente que não consegue entender por que Deus tem tirado tanta coisa de você. Às vezes nós não conseguimos entender por que Deus arranca tanta coisa. Às vezes Deus arranca pessoas de perto da gente. Às vezes Deus nos arranca de outra geografia, nos leva para outro lugar. E às vezes a gente não entende. Aqui a palavra está nos ensinando que o nosso Deus é um Deus que primeiro Ele tira, mas depois Ele dá. Primeiro Ele arranca, mas depois Ele entrega. E Ele entrega aquilo que Ele te promete. Hebreus capítulo 10, 23 diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então creia na promessa que Deus te deu. Mesmo que no momento Deus esteja tirando algo, mas Ele é o Deus que depois vai te entregar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 8. E disse Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la, essa terra? Aqui, querido, vem o grande impasse na vida do cristão: a dúvida. Abrão tinha dúvida: como é que eu vou saber que terra é essa que eu vou herdar? Como eu saberei? Essa dúvida tem feito a vida de muita gente ficar paralisada. Deus se move por convicção. Deus não se move por dúvida. Quando eu disse que você tem um tanque, esse tanque chamado tanque de fé, é nele que Deus vai se mover. Deus vai se mover no tamanho da fé que Ele encontrar dentro de você. É essa fé que vai fazer Deus se mover. Deus não se move por dúvida, Deus só se move por convicção. Às vezes você veio para a América, mas veio cheio de dúvidas. E as coisas não estão acontecendo do jeito que você imaginou. Sabe por quê? Porque você não tem a convicção exatamente do que você quer. Deus não se move por dúvida, Deus se move por convicção. Você precisa ter convicção exatamente daquilo que você quer para a sua vida. E ter fé que isso vai acontecer. Porque é por essa fé que Deus vai se mover e vai mover o céu, vai mover a terra em seu favor, na sua direção. Versículo 9. Essa parte é tremenda. E disse o Senhor. O versículo 8. Abrão está com dúvida. E aí, como é que eu vou saber a terra que eu vou herdar? Aí Deus está ensinando como é que Abraão vai ter a certeza e como é que Abrão tomará posse dessa terra. Deus está ensinando no versículo 9 e diz a ele: Abrão, toma uma bezerra de 3 anos. Diga comigo, 3 anos. Toma uma cabra de 3 anos. Diga comigo, 3 anos. Toma um carneiro de 3 anos. Diga comigo, 3 anos. Uma rolinha e um pombinho. O que é que Deus está ensinando a Abrão? Está ensinando ele a sacrificar. Está ensinando ele a ofertar. O nosso Deus, Ele se move pelo sacrifício que Ele encontra em nós. O nosso Deus é um Deus que nos dá a colheita de acordo com a semente que você planta. Deus está ensinando a Abrão que não existe colheita, não existe herança, não existe terra da promessa, não existe terra que vai herdar se não houver um sacrifício, se não houver uma semeadura. E aqui Deus está ensinando a Abrão. Agora o que me chama a atenção nesse texto é que Deus está especificando a oferta. Deus está dizendo os animais e a idade dos animais. Isso me despertou a mergulhar nesse texto, pastor Miguel, para entender por que os animais tinham que ser de quantos anos? De 3 anos. Eu vou te dizer. 3 anos é a idade do animal perfeito. Aos 3 anos, o animal ele está com a sua saúde perfeita,
Aos 3 anos, o animal está no ápice da sua fertilidade, ou seja, era a melhor oferta que poderia ser dada. Não era um animal de 1 ano que ainda não tinha condições nem de ser fértil. Não era um animal de 10 anos já velho, que já não podia nem reproduzir. Era de 3 anos. Era o momento em que os animais eram mais valorosos. Era o momento em que os animais eram mais caros. Era com 3 anos. Era o ápice dos animais. Era o momento em que o animal valia mais. E Deus disse assim: eu quero a cabra com 3 anos. Eu quero o carneiro com 3 anos. Eu quero uma bezerra com 3 anos. E agora eu quero te dar a maior revelação da palavra para o teu coração nessa noite. Quantos querem receber a revelação dessa palavra? O ministério de Jesus Cristo durou exatamente 3 anos. Mais precisamente 3 anos e meio. O Filho de Deus, o Cordeiro Santo, tem o seu ministério exatamente com 3 anos. Foi o tempo para o sacrifício do Cordeiro Santo, o Filho de Deus. Por que com 1 ano de ministério, o Cordeiro não foi para a cruz? Por que o ministério de Jesus não durou 5 anos? Por que foram 3 anos? Porque era o tempo perfeito para o sacrifício. Diga comigo, tempo perfeito para o sacrifício. No versículo 10, diz assim: e Abrão trouxe todos estes animais, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. O que significa esse partir no meio? Qual o significado de você partir no meio o animal? É você ter a certeza que ele morreu. As aves, o texto diz que as aves não foram mortas. As aves voaram e fugiram. Mas não eram 5 ofertas. O carneiro, o bezerro, a cabra, não foi? A cabra, a rolinha e o pombinho. 3 foram sacrificadas, mas 2 fugiram. As aves fugiram. Tem ofertas que nós até queremos entregar a Deus, mas fogem de nós. As aves, o texto diz que fugiram, mas os outros 3 animais de 3 anos foram partidos no meio. E eu lhe disse aqui agora há pouco que partir no meio significa ter a certeza que morreu. E por que tem essa parte de partir no meio nesse texto? É porque toda oferta precisa morrer. O texto de João, no capítulo 12, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Diga comigo, toda oferta tem que morrer. Se a oferta não morrer, se a semente não morrer, João 12, 24 diz que ela não dá fruto. Uma vez eu estava numa igreja em Maceió, em Alagoas. E aí eu ministrei uma palavra, era aniversário da igreja, e o pastor me pediu para no final da ministração, eu ministrar a oferta. Ele falou: você está aí com a sua semente, a semente para o aniversário da igreja. Aniversariante ganha presente. Hoje é aniversário da igreja, então você vai dar um presente para a sua igreja. Entrega uma oferta. E as pessoas foram trazendo suas ofertas. No final veio um jovem de uns 20 anos com um tablet, um iPad,
novo. E chegou para o pastor, estava do lado do pastor assim, disse: pastor, eu quero ofertar o meu tablet, o meu iPad para a igreja. Está aqui, tem uma semana que eu comprei. Está aqui a nota fiscal, está na garantia, e eu quero ofertar para a igreja. Aí o pastor disse: glória a Deus. Acho que o pastor já estava pensando já em fazer um sorteio, né, para levantar, né, o fundo para a igreja. E aí, no final, o jovem disse assim: mas tem um negócio, o senhor guarda direitinho aí na secretaria da igreja, está a nota aí, está o valor, porque eu vou comprar de volta, eu vou pagar de 10 vezes. Aí eu cheguei para o pastor e disse: devolva para ele. Mas é o iPad. Devolva. Mas apóstolo, ele deu. Devolva para ele. Aí o pastor meio tremo, mas devolveu. Aí depois o jovem e o pastor: por que tem que devolver? Por que devolveu? Eu disse: porque a semente tem que morrer. Como é que você vai ofertar algo? Você não se desprendeu daquilo. Você não matou a semente. Você entregou. Ah, mas eu quero de volta. Eu vou estar aqui, mas depois eu vou pegar de volta, vou pagar 10 vezes. Ou mata a semente, ou não mata. Ou você faz com que, como diz aqui o texto de João, capítulo 12, se não morrer, não dá fruto. Então ele ia entregar algo que durante 10 meses ele estaria vinculado ainda àquela semente. Ou seja, eram 10 meses sem dar fruto. Ia dar. Mas pastor, mas não é, a Bíblia não diz que é dano que se recebe? Não semeou, não colhe? É. Mas ele só ia receber essa colheita 10 meses depois. Porque durante 10 meses a semente não estava morta. A semente estava viva. Quem está entendendo, diga amém. Eu vim aqui nessa noite, eu não sei nem se já teve oferta. É no final, né? Depois da palavra. Pode levar direto. Então, até no final, já ministro a oferta para vocês aqui. Mas deixa eu te falar alguma coisa. Lá na nossa igreja, pastor Miguel, lá eu não ministro oferta. Na nossa igreja. Lá eu ensino o princípio. E o princípio é semeando e colhendo. Só colhe quem planta. Você não quer colheita na sua vida? Não plante. Porque plantar é uma decisão. Mas a colheita é obrigatória. Eu não quero colheita, então não semeie. Ah, eu quero colheita, então plante. Toda oferta, ela desata no céu poder na nossa direção. Existe poder numa verdadeira oferta. Existe poder na semente que morre. Quando você faz uma oferta para Deus, você está fazendo com que a terra e o céu entrem em aliança. Quem está entendendo, diga amém. Existe um poder na sua oferta. Existe um poder na sua semente, que é aliançar a terra e o céu na direção e no propósito. Nunca entregue uma oferta sem propósito. Nunca entregue uma oferta porque a pessoa que está do seu lado se levantou para entregar. Ah, eu vou me levantar para dar uma oferta também, porque vai não ficar feio aqui. Não faça isso, não faça. Porque no mundo espiritual sua oferta não tem valor nenhum. Toda oferta, ela precisa estar debaixo de um propósito. Ah, pastor, mas eu só tenho $1 para ofertar. É com esse $1 que você estabelece um propósito. Porque para Deus, entenda uma coisa. Se você vai ofertar $1, se você vai ofertar $100, para Deus tanto faz. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Então Deus não está preocupado com o valor da sua oferta. Deus está preocupado com o princípio. Aqueles que exercem o princípio de semear para colher ou não. Essa é a preocupação no coração de Deus. Deus não está preocupado com valores, porque Ele é detentor do ouro e da prata. O versículo 11 do texto que nós lemos em Gênesis 15 tem algo também precioso. Olha só o que o texto diz. Versículo 11. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava.
as aves desciam sobre o sacrifício. As aves vinham para tentar roubar, para tentar beliscar e arrancar o pedaço daquilo que estava sendo ofertado. Quem está entendendo, diga amém. Essas aves, elas têm uma simbologia no mundo espiritual. E eu vou te mostrar. Eu vou te provar na palavra de Deus aquilo que eu estou te afirmando. Tem mais revelação da palavra. Quantos querem, diga amém. No livro de Mateus, no capítulo de número 13, versículos 3 e 4, diz assim: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, a semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram a semente. Essas aves, elas têm um significado no mundo espiritual, que são os inimigos que vêm para roubar aquilo que nós sacrificamos, que é Satanás, que são os principados, as potestades, as forças do mal que estão nas regiões celestiais. Você sabe o que é região celestial, irmão? Você sabe o que é região celestial? Eu vou lhe explicar. Região celestial é aquilo que separa a terra do céu. Isso é região celestial. A Bíblia diz o endereço dos principados e das potestades. A Bíblia diz que eles estão nas regiões celestiais. Ou seja, eles estão entre a terra e o céu. E por que eles estão nessas regiões celestiais? Eu vou te explicar. Toda vez que você ora, toda vez que você libera da tua boca um aleluia, você sabia que tem poder no céu? Toda vez que da sua boca sai um glória a Deus, você sabe que desata poder no céu? Às vezes pessoas chegam para mim, pastor Miguel, e dizem assim: pastor, eu não sei orar. Eu digo, basta glorificar, irmão, dá glória a Deus. Pastor, eu estou cansado de orar. Diga aleluia. Mas pastor, e glória a Deus, aleluia, adianta? Eu falei, adianta. Porque o teu glória a Deus, quando chega no céu, ele é decodificado e Deus sabe exatamente daquilo que você precisa. Então abre a boca e dá glória a Deus. Ah, pastor, o meu aleluia tem efeito no mundo espiritual? Tem. Porque quando o teu aleluia chega no trono, ele decodifica e sabe exatamente daquilo que você precisa com o aleluia que sai da tua boca. Toda vez que o teu glória a Deus sobe, a tua bênção desce. Ainda bem que tem 4 crentes aqui que já tomaram posse disso. Toda vez que o teu glória a Deus sobe, a tua bênção desce. Mas você está pensando que é fácil? Não é não. E eu vou lhe mostrar e lhe explicar por que não é fácil. Toda vez que o teu glória a Deus sobe, para ele sair daqui da terra para chegar no céu, ele tem que passar por onde? Pelas regiões celestiais. E quem é que está lá? Principados, potestades e forças do mal. Você sabe o que é que o principado, potestade e força do mal fica fazendo? Quando você libera o glória a Deus para chegar lá, eles vão correndo para tentar segurar o teu glória a Deus. Aí a outra irmã lá, glória a Deus, aí vai, pega, para não chegar lá, irmão. Só que hoje, debaixo dos céus de Los Angeles, na Califórnia, vai ser tanto glória a Deus aqui que não vai ter principado, nem potestade, nem força do mal que consiga segurar. Aí o teu glória a Deus chegou. E eu disse que se o glória a Deus sobe, a bênção. Mas para a bênção descer tem que passar por onde? Aí o principado da potestade diz assim: não segurei quando o glória a Deus subiu, mas quando a bênção desceu eu vou segurar. E aí faz o quê, pastor? Não para de glorificar, meu irmão. Você tem que metralhar o céu de Los Angeles todos os dias, liberando glória a Deus e aleluia para o trono daquele que reina para todos sempre. Então, irmão, há poder na oração que sai dos teus lábios. Há poder no seu glória a Deus. Há poder no seu aleluia. O que você precisa entender é que da sua boca será profetizada a bênção que você necessita. Só que o texto diz sobre as aves, que as aves vinham tentando comer, e Abrão as enxotava.
Ou seja, não deixava que as aves tocassem naquilo que ele estava sacrificando. Você não pode deixar que principados e potestades, que aqui representado por essas aves, queiram se apossar daquilo que você tem sacrificado no altar de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu vou te revelar o nome da principal ave que tenta comer o seu sacrifício. E o nome dela é incredulidade. A incredulidade tem roubado muita oferta. A incredulidade tem roubado muito sacrifício que tem sido colocado no altar de Deus. Eu disse que o tanque de fé precisa estar cheio, que é por ele que Deus se move. Incredulidade é exatamente um tanque vazio. Porque aonde tem fé, não tem incredulidade. Mas aonde tem incredulidade, não existe fé. Ou seja, você vai decidir hoje que tipo de tanque você vai carregar com você. Se é um tanque de fé ou é um tanque de incredulidade. Aqueles que querem ser abastecidos do tanque de fé, levanta a mão e diga glória a Deus. Versículo 12. Só falta mais um para a gente encerrar. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Eu vim aqui nessa noite só para te falar que Deus continua falando através de sonhos. Você sabia que para a psiquiatria, cientificamente é provado que todos nós sonhamos todos os dias? Ah, pastor, mas eu não me lembro não. Mas é um problema seu. Mas que você sonha, eu sonho. Porque a mente humana, ela funciona 24 horas. Sua mente não é um disjuntor que desarma e para de funcionar. Ela funciona 24 horas. Só que nem sempre nós lembramos de tudo aquilo que a gente sonha. E eu quero te dizer que Deus, Ele continua falando através de sonhos para o seu povo. Nós não podemos falar de sonhos e não falar da vida de um homem na Bíblia. E o nome dele era José. José era conhecido como o sonhador. E eu separei um texto aqui para te provar como Deus fala através dos sonhos, assim como ele falava com José. No capítulo 37 do livro de Gênesis, no versículo 9, diz assim, preste atenção, só ouça. E teve José outro sonho. José teve o quê? Sonho. E contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas. Quantas estrelas? Preste atenção. E 11 estrelas se inclinaram a mim. O que é que as 11 estrelas fizeram? Se inclinaram a mim. Esse sonho de José era o anúncio daquilo que Deus ia fazer na vida dele. Deus, Ele vai anunciar em sonho para você aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Ah, pastor, mas eu só estou tendo pesadelo. Então ora antes de dormir, irmão. Porque Deus quer falar através de sonho. Quem quer falar através de pesadelo é Satanás. Mesmo que o sonho não seja tão bom como você queria, mas é pelo sonho que Deus vai te falar. E se o sonho não era tão bom como você queria, é no próprio sonho que Deus vai te mostrar a solução daquilo que não está bom no sonho. Eu não sei se você já teve uma sensação de você estar sonhando e de repente um infeliz vem e lhe acorda. Aí você tenta, deixa eu dormir, aí você tenta voltar para o sonho. Já teve essa sensação já, né? E aí como é? Nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente consegue, né? Tem gente que é insistente, irmão. Tem gente que fica, eu volto para esse sonho, eu quero voltar para o sonho e volta, né? E consegue. Mas tem gente também que o infeliz, depois que ele acordou, não tem jeito de você conseguir dormir mais, né? E aí teve que esperar outra noite para tentar engatar o segundo capítulo, né? Do sonho, ou então ligar, não vale a pena ver de novo. Então, no versículo 9 de Gênesis 37, Deus está anunciando para José
aquilo que ia acontecer na vida dele. E eu vou te provar o que eu estou te falando no capítulo 42 de Gênesis. Diz assim o capítulo 42, só ouça. Imagine, 37, 5 capítulos depois, o sonho se torna uma realidade. Gênesis 42. José, pois, era governador do Egito. E ele vendia tudo o que tinha colhido para todos os povos daquela terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. Diga, inclinaram-se. E eles disseram a José, preste atenção que no capítulo 42 de Gênesis, os irmãos não sabiam que eles estavam diante de José. Eles não sabiam que o governador daquela terra era Zezinho, irmãozinho, o caçulinha, que eles tinham vendido como escravo para o Egito. Mas o sonho que Deus deu a José no capítulo 37 estava acontecendo no capítulo 42. E diz assim, e os irmãos de José disseram a ele, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. Mas eis que o mais novo não está mais conosco nem com nosso pai hoje. Um já não existe. 12 menos 1. Quantas estrelas se inclinaram a José no versículo do capítulo 37? Quantos irmãos estavam diante dele agora se inclinando? 11. Diga, o sonho virou realidade. Eu quero te dizer nessa noite que o teu sonho vai virar uma realidade. Se você está na América debaixo de uma direção de Deus, se você tem procurado, se você tem se alimentado desse sonho que Deus gerou um dia no teu coração, eu quero te dizer que o teu sonho vai se tornar uma grande e poderosa realidade nessa terra que Deus te enviou. Diga, o sonho se cumpriu. Cada sonho é uma promessa de Deus, irmão. E cada promessa tem um tempo para se cumprir. Mesmo que às vezes você não queira. Mas se foi Deus que falou, tem jeito, irmão, vai acontecer. No ano de 2006, 4 anos antes de eu me tornar pastor em 2010, eu estava sentado na primeira igreja batista do Brasil. E aí tinha um pastor que estava ministrando. E aí no meio do culto, era um congresso de casais. No meio do culto ele olhou para mim, apontou e disse assim, Deus vai te levantar como pastor para as nações da terra. Você sabe o que eu disse, irmão? Eu baixei minha cabeça e disse, está repreendido em nome de Jesus. Foi. Tenho vergonha de dizer não, foi o que eu falei. Eu lá queria saber de ser pastor, irmão. Todo pastor que eu conhecia só andava reclamando. Um chegava e dizia, rapaz, o povo chegou lá na igreja quebrado, arrebentado, casamento destruído, falido. Deus levantou, o casamento restaurou as finanças, chegou enfermo, agora está com saúde. Sabe o que ele fez? Saiu da igreja, me largou lá. Aí o outro pastor chegava se queixando que estava com um aluguel atrasado. Outro pastor dizia que o salário que ganhava da igreja não dava para pagar as contas. Eu falei, eu quero ser pastor para quê, pelo amor de Deus? Pai? Só se eu estiver ficando doido, querer ser pastor. Então quando o cara olhou para mim e disse assim, Deus vai te levantar como pastor. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Foi o que eu falei. O que eu não sabia é que aquela direção era uma direção de Deus. Era o sonho de Deus para a minha vida. E o sonho ia se cumprir. Mas para o sonho de Deus se cumprir, há um tempo. Deus entregou o sonho a José no capítulo 37, mas só se cumpriu em 42. Eu não sei em que capítulo Deus te entregou um sonho e eu não sei em que capítulo vai se cumprir. O que eu sei é que vai se cumprir. E eu sou prova viva disso. Agora, o que é que Deus fez na minha vida? Deus primeiro me prosperou, para quando Ele me chamou, Ele disse, olha, agora larga tudo, porque agora eu te quero só para o meu reino. Então, irmão, quero te dizer que Deus vai preparar tudo na sua vida, para que o sonho dele se torne uma realidade. Deus não criou primeiro o homem.
Não foi Adão que veio primeiro. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. Primeiro Deus criou a terra e tudo que nela há. Deus criou os animais, Deus preparou tudo, criou as árvores, Deus criou tudo, separou as águas, Deus criou o jardim do Éden, quando estava tudo pronto. Aí Deus diz, agora eu vou fazer um homem para dominar sobre tudo que eu criei. Ou seja, Deus primeiro prepara, para depois o teu sonho se tornar uma realidade. Mas enquanto não vira realidade, vá desfrutando dos sonhos que Deus tem te dado, irmão. Procure viver os sonhos, a direção do sonho que Deus tem te dado. Reme a favor do sonho. Não reme ao contrário do sonho. E não deixe ficar no seu barco quem está remando o contrário. Você já viu como é que fica duas pessoas remando num barco, um remando para um lado e outro remando para o outro? Sabe o que é que o barco faz? Não sai do lugar, irmão. Não sai. O barco fica assim, ó. Não sai do lugar. Porque um rema para um lado, outro rema para o outro. Então, meu irmão, quem não está remando contigo, a Bíblia diz que quem não junta comigo, quem não ajunta, espalha. Então, joga como jogaram Jonas, para fora do barco. Não quer ir na direção de Deus, vai para fora do barco. Diga comigo, o sonho vai se cumprir. Meu irmão, com essa convicção que você despertou agora aí, eu estou com dúvida. Espírito de incredulidade, sai de mim em nome de Jesus. Agora, se você falar com mais vigor, eu vou começar a acreditar. Diga, o sonho vai se cumprir. Eu só ouço a voz das mulheres. Os homens, diga, o sonho. Ó, tem um que engrossou até a voz para dizer que era mais homem do que os outros. Diga, o sonho vai se cumprir. Agora, aprenda com as mulheres. Diga, o sonho vai se cumprir. A igreja, diga, o sonho vai se cumprir. Dá um aplauso bem forte a Jesus. Último versículo. Para não estar, nem saber qual é o horário que eu... Pode virar vigília? Pode? Eu não tenho pressa, irmão. Ele disse que eu estou aqui, eu estou passeando na Califórnia. Meu voo é terça-feira. Então, até as 3 da manhã eu acabo. Vamos lá. Último versículo, 13. Então disse Abrão, sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Quantos anos? Por quanto tempo Deus disse a Abrão que a descendência dele ia ficar escrava? 400 anos. E assim foi o povo escravo no Egito. Nós estamos entrando agora, abrindo um parêntese aqui, pastor Miguel, na Páscoa. Estamos próximo da Páscoa. E a Páscoa original na Bíblia, lá em Israel, é celebrada até os dias de hoje. Páscoa em hebraico se fala Pessá. Pessá no hebraico significa passagem. O que é a Páscoa do judeu? O que é a Páscoa da Bíblia? É a Pessá, é a passagem de quê? Da escravidão para a liberdade. É o tempo que eles eram escravos no Egito e se tornaram livres na terra da promessa em Canaã. Por isso, todos os anos, eles celebram o Pessá em Israel. Não com essa história, porque é judeu. Então, nós celebramos como cristãos, porque foi justamente na Páscoa que Jesus estava em Jerusalém e lá foi sacrificado. Lá foi para a cruz e lá, ao terceiro dia, ressuscitou. Então, para o povo cristão, a Páscoa começou a ter um novo sentido. Mas entenda que a Páscoa já existia. Jesus estava em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Era a época da Páscoa, em que os judeus iam todos para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E foi justamente naquele momento, naquela semana da Páscoa, que Jesus foi para a cruz. Mas era algo que já existia. A Páscoa não começou a existir depois da cruz, depois do Calvário. A Páscoa era algo que já existia. Quem está entendendo, diga amém.
Se nós não entendermos um pouco da história, dentro do contexto, como eu disse no início, do judaico, nós não vamos entender a Bíblia. A Bíblia não foi escrita por cristãos, né? A Bíblia foi escrita por judeus. No Novo Testamento, aí entra, né, o relato, as narrativas ali dos evangelhos, daqueles que conviveram com Jesus. Mas o Antigo Testamento, todo ele foi escrito pelo povo hebreu. Então nós precisamos entender isso. Você está aqui na América, daqui é muito mais fácil você ir para Jerusalém. Eu vou todos os anos, já estive em Jerusalém 15 vezes. Estou indo agora, o mês que vem, em maio, pela 16ª vez, participar da festa de Pentecostes, que é o Shavuot. O Shavuot é o Pentecostes, que é celebrado. Que também não tem nada a ver com... Não, Shavuot é em maio. Em outubro é o Tabernáculos, que é o Sucote. Então, não tem nada a ver o Pentecostes, que quando nós falamos de Pentecostes, a gente fala do fogo do Espírito, a descida do Espírito Santo. Lá para o judeu, que está aqui no contexto, o Shavuot, que é o Pentecostes, é a festa da colheita. É a festa da colheita. E o Sucote, que é a festa dos tabernáculos, que é a celebração, que é a maior celebração que existe até os dias de hoje lá em Jerusalém, que geralmente é no final de setembro e início de outubro. E tem a quarta festa, que é o Hanukkah, que é a festa das luzes, a festa do milagre. Então são 4 festas. Você já aprendeu hoje aqui. Diga comigo: Pessah, Shavuot, Sukkot e Hanukkah. Parabéns, você já está falando hebraico, já pode ir para Jerusalém. Então o versículo 13 diz que o povo ficou 400 anos. Versículo 13 de Gênesis 15. E eu vou te mostrar que o tempo que Deus determina se cumpre. Deus determinou quanto tempo de escravidão? Êxodo, um livro depois, capítulo 12, versículo 40. Você que é que nem eu, curioso com a Bíblia, anote para depois você estudar e ver o que eu estou te falando. Êxodo 12, 40. Diz assim: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Ah, pastor, Deus errou. Ele falou 400 e foram 430. Você sabe o que aconteceu nesses 30 anos? Próxima vez que eu vim aqui eu vou contar. Eu queria orar por você, fique de pé, em nome de Jesus. Falar da diferença desses 30 anos aqui é outra ministração, irmão. Glória a Deus. Vamos orar em torno dessa palavra? Eu queria que durante 1 minuto você fizesse um grande esforço de colocar as suas 2 mãos sobre o seu coração. E durante esse 1 minuto eu queria que você fechasse os teus olhos. Olha para dentro de você agora. E você só consegue olhar para dentro de você se você fechar os teus olhos. Se o pessoal do teclado já puder tocando, eu quero orar por cada um de vocês. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Que o Senhor separou a tua palavra em Gênesis capítulo 15 para nos mostrar um momento em que um homem conversava contigo e o nome desse homem era Abrão. Abrão tinha um grande problema. Ele não tinha filho, ele não tinha herdeiro, mas ele procurou o Senhor para colocar o problema, porque sabia que de ti vinha a solução. Meu Deus, eu estou diante de homens e mulheres. Homens e mulheres que estão debaixo de uma palavra, de um sonho. E que assim como Abrão, cada um que aqui está também tem problemas. E todos estão à procura dessa solução. Mas nessa noite, meu Deus, nós queremos te dizer que a solução do nosso problema, ela vem do teu trono.
Nós queremos declarar, meu Deus, que nós nos rendemos diante da Tua palavra, para declarar que a solução do nosso problema vem do céu. Move a terra, assim como o Senhor moveu para Josué. Move em nossa direção, meu Deus. Meu Deus, eu quero te apresentar cada família aqui representada. Pessoas que nós amamos, muitos ainda estão distantes. Muitos estão em outros continentes. Mas Tu és o Deus Todo-Poderoso que estende a Tua mão do trono. Tu és o Deus onisciente, onipresente, onipotente, que estende a Tua destra, que é fiel, sobre todo o planeta Terra. E nesta hora, meu Deus, estende a Tua mão sobre os nossos familiares. Estende a Sua mão, meu Deus, sobre os nossos filhos, pais, irmãos, amigos, pessoas que amamos. Estende a Tua mão, meu Deus, sobre aqueles que ainda não Te conhecem. Que todos possam ter uma experiência como nós tivemos um dia, de sentir a Tua graça, de sentir o Teu favor sobre nós. Meu Deus. Meu Deus, aqui estão homens e mulheres que, assim como Abraão, creu na promessa. O texto diz no versículo 6 que Abraão teve fé na promessa que o Senhor fez. Nós queremos Te dizer nessa noite, meu Pai, que nós cremos na Tua palavra. E que sabemos que cada uma das Suas promessas vai se cumprir na nossa vida. Sabemos que há um tempo que é o Senhor que determina este tempo. Nós nos rendemos diante de Ti nessa noite. Declaramos a nossa total dependência a Ti. Sem Ti nada somos, meu Deus. Precisamos da Tua mão sobre nós. Dá ordem aos Seus anjos em nosso favor. Acampa agora diante de cada lar aqui representado. Seja os lares aqui na América, no Brasil, ou em qualquer outra nação aqui representada. Que os Seus anjos acampem como sentinela nessa hora. Monta um cordão de fogo, meu Deus, ao redor dos nossos familiares. Que nenhuma seta enviada do inferno os alcance. Que a enfermidade não encontre morada. Que nenhuma armadilha preparada por Satanás alcance as pessoas que nós amamos. Que nenhuma cilada preparada pelas potestades do inferno nos alcance. Cobre-nos com Teu precioso sangue que foi derramado na cruz do Calvário no Gólgota. Guarda-nos, meu Pai, debaixo das Tuas asas. O abrigo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Descansamos em Ti, meu Pai, debaixo da Tua promessa e da Tua palavra. Em nome de Jesus. Diga amém